Claro que desde o começo do dia a gente está analisando as entrevistas e informações que a gente tem sobre Jô Soares. A gente acordou com essa notícia muito, muito triste, né, nessa sexta-feira, e a gente tem conversado com bastante gente que esteve lá, conversou com o Jô, teve o privilégio de ser entrevistado pelo Jô Soares. Uma dessas pessoas é o nosso queridíssimo Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva. Renato, eu vou querer de um tudo aqui na sua participação de hoje do Band News Station. Começando, antes de falar do ícone que foi Jô Soares, eu queria saber dessa experiência de estar diante do Jô e de contar histórias para uma pessoa como o Jô. Renato, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Band News. Eu acordei triste, como boa parte dos brasileiros. Acordei triste como fã. O Jô, para pessoas da minha geração, pessoas de 40, 45 anos de idade, faz parte da memória afetiva, da formação cultural, e é muito difícil imaginar a minha adolescência, a minha juventude sem ter o Jô Soares em vários aspectos como referência. Referência da humor, referência moral, referência ética, referência de um jeito leve de levar as coisas. Eu tive 2 vezes o privilégio de ser entrevistado pelo Jô. Um num grande evento, em que ele entrevistava pessoas com algum tipo de atuação profissional. Na época eu era presidente do Data Popular e fui entrevistado por ele, e a partir daí no programa do Jô. E no programa do Jô, a gente teve a chance de falar de um tema que sempre teve muito presente nas falas dele, que é o jeito que o brasileiro pensa, os desafios do brasileiro, que é a maioria da nação, os brasileiros das classes C e D, os brasileiros que formam esse grande contingente de fãs que ele acumulou ao longo da carreira dele. Eu como fã, como brasileiro, estou muito triste, como a grande maioria dos ouvintes da Band News. É isso, né? É um misto muito grande, assim, de novo, eu repito, né? Da tristeza de perder um ícone e, ao mesmo tempo, de todas as memórias que temos nos remeterem a momentos felizes e momentos bons, como esse que você esteve ali de frente para ele, Renato. Lá, eu queria um pouco além. Isso tem o quê? 20 anos? 20 anos? Não, 10 anos. 2012 isso, né? Quando você esteve lá no Jô? Foi quando eu estive no Jô, foi em 2012. Um carinha mais nova e tudo, né? E você estava lá para falar o que pensa, como vive a chamada nova classe média brasileira, né? 10 anos depois, se você estivesse sentado na frente de Jô Soares, você falaria algo diferente para ele daquilo que foi dito lá? Eu falaria assim, Ivan. A gente estava num momento de crescimento na economia, crescimento da chance dos brasileiros pensarem a longo prazo, crescimento de um sentimento de união nacional. Isso, infelizmente, mudou muito aí nessa última década, e talvez hoje a conversa girasse em torno muito mais do conteúdo que ele escreveu, inclusive, em muitas cartas ao presidente cartas abertas ao presidente Jair Bolsonaro sobre a visão da política. Hoje, provavelmente, nós discutiríamos sobre a importância da vacina, a importância do Estado Democrático de Direito, a importância do voto. E o como que, infelizmente, depois daquele momento de apogeu que nós vivíamos aí em 2012, nós chegamos nesse estado de crise econômica, ética e moral que nós vivemos hoje em dia. Eu estou, na verdade, conversando aqui com o ouvinte. Eu imagino que as gerações mais jovens que estão convivendo com a gente, inclusive no mercado de trabalho, né, Renato? A gente tem o pessoal nascido em 2000, né, trabalhando conosco, e a gente está percebendo uma transformação de referências nas comunicações, no humor, em tudo, né, na música e tudo mais. E talvez haja um certo estranhamento de algumas pessoas com relação ao peso que a gente está dando para essa cobertura do Jô Soares. Estou até conversando com uma ouvinte dizendo assim, nossa, vocês estão falando só sobre isso, já deu. E eu estou tentando aqui argumentar, me ajuda, Renato, a mostrar
qual é a importância do Jô na construção dessa sociedade que a gente tem hoje, porque tem isso também, né? O Zeca Camargo estava falando sobre essa atividade dele de pegar informação e transformar em informação. Ele fez parte disso, da construção dessa nossa sociedade atual, né? Olha, para os mais jovens, imagina, com perdão da comparação, são áreas distintas, mas imagina o efeito que a Anitta tem hoje entre os mais jovens. Esse é o efeito que o Jô Soares teve na formação da cultura brasileira. E pessoas como a Anitta são as que também sentem falta hoje de figuras como as figuras do Jô Soares, né? O Jô Soares começou a falar de humor como uma forma de contestação da ditadura militar. O Jô Soares, muitas vezes, em entrevistas que ele concedia, nas raras entrevistas que ele concedia, quando tentavam contemporizar o que foi a ditadura militar no Brasil, ele falou: não vamos colocar panos quentes, foi golpe, foi um golpe militar, não foi revolução em 1964. O Jô Soares foi uma das primeiras pessoas a usar o sarcasmo com humor, como algo positivo, e não esse sarcasmo que desqualifica os outros. O Jô Soares responderia numa situação como hoje, quando ele foi perguntado pelo ministro Barroso, por exemplo, no ministro do Supremo Tribunal Federal, que mensagem você mandaria para as pessoas que caíram nessa polarização, nesse mundo da intolerância? Ele respondeu: para você ver as maluquices que você pensa quando surge uma coisa tão irracional quanto a ditadura, não é possível que tem gente que acredita que a ditadura é a solução. O Jô falava que tem uma visão muito otimista do Brasil. A frase do Jô: tem uma visão muito otimista do Brasil, acho que a gente ainda chega lá. Fica difícil quando acontece esse nível de disputa, de oposição, de só xingar. Acho que um lado deve parar para pensar num país como um todo, porque não é possível que o país chegue à decadência antes mesmo de chegar no apogeu. O Jô faz falta. O Jô, que quando foi vacinado falava: vacinem, pelo amor de Deus. O Jô, que acredita que a ciência continua a negar a eficácia desses medicamentos contra a Covid-19, falando dos medicamentos que sem comprovação científica, né? Ele fala: mas que valor tem a ciência diante do império da ignorância? Mesmo depois de já ter saído da televisão, o Jô Soares continua a pautar o bom senso dos brasileiros. Pautar o bom senso dos brasileiros. Isso é importantíssimo. Renato, obrigada, viu, pela participação de hoje, participação extra, né, aqui no Band News Station. Na semana que vem a gente volta a conversar. Combinado? Super combinado. Uma mensagem para todos os ouvintes nessa situação de tristeza que nós vivemos hoje, do culto à intolerância que infelizmente nós vivemos hoje, fica o chamamento para um dos programas mais emblemáticos da carreira do Jô Soares. Amigos, façam amor, não façam guerra. Até a próxima. Perfeito, Renato.